Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de ressonância magnética. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Alves, sou tecnólogo em radiologia médica e hoje eu vim aqui apresentar para vocês 60 protocolos realizados em RM. O objetivo desse vídeo é mostrar as técnicas utilizadas na produção de exames em ressonância magnética. E você está assistindo ao capítulo chamado Iniciando em RM. Esse capítulo no YouTube será chamado RM01, abre parênteses, Iniciando em RM, fecha parênteses. Lá no canal do YouTube nós vamos chamar sempre com essa linhagem de nome, RM01, RM02 e assim por diante. Ficará disponível também a área de comentários para que você possa fazer os seus comentários e também sugerir novos materiais. Assim a gente consegue difundir conhecimentos, trocar conhecimentos e faça também a sua sugestão. Agora, como esse capítulo é um capítulo muito iniciante, nós vamos dividi-lo em alguns tópicos. E não se esqueça, o material completo já está à venda no site neurovideo.com.br e também no site do Mercado Livre. Partindo do princípio de que você realmente está iniciando em ressonância, eu vou falar um pouco de fluxo de paciente e o fluxo de como a coisa acontece. O paciente passa no médico, o médico faz o pedido, liga para o call center, que é onde marca o exame. O call center é quem marca o exame, o dia, a hora e também já passa os preparos e o que é necessário para o paciente trazer, como exames anteriores e imagens ou exame de sangue, enfim. Cada exame tem aí as suas particularidades. E aí o paciente marca, vem no dia e hora, geralmente chega uma hora antes, tá? E aí ele faz a entrevista, que é a entrevista de segurança. Feito a entrevista de segurança, não tem marca-passo, não tem cirurgias muito recentes, o que que acontece? Ele vai se trocar, porque a roupa do paciente pode estar com metal ou algo assim, ou algo do tipo que possa vir a atrapalhar o estudo. E na hora do exame, então, ele segue para a máquina e onde começa tudo. Então, o que eu tinha para falar sobre fluxo em ressonância magnética é isso, de início é isso. Vamos então ao próximo tópico deste capítulo. Uma vez trocado o paciente, nós precisamos fazer um preparo nesse paciente, seja pegar veia, seja no caso da colangiorressonância, você precisa dar um suco de abacaxi para ele. Eu vou explicar isso detalhadamente lá no protocolo de colangiorressonância. E dar também explicações para o paciente sobre como fazer, como será feito o exame, tá? Porque existem exames em ressonância magnética que são sumamente complexos, né? Tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de sofrimento, vamos dizer assim, do paciente, porque são exames longos, demorados e o paciente tem que estar bem consciente do que vai acontecer com ele. Tá bom? Então o que eu tinha para falar sobre preparo é isso. Agora eu quero falar para vocês sobre posicionamento. Existem vários posicionamentos realizados em ressonância magnética e combinações entre eles, tá? Mas os mais clássicos e característicos são aqueles onde o paciente entra primeiramente a cabeça, como você vê na imagem do lado, tá? Entra primeiramente a cabeça em decúbito dorsal, entra primeiramente a cabeça em decúbito ventral, ou entra primeiro os pés em decúbito dorsal e ventral. Também pode ser feito em decúbito lateral, entrando com a cabeça ou com os pés, seja decúbito lateral direito ou esquerdo. Cada estudo em ressonância magnética vai mostrar um diferente posicionamento. Eu vou mostrar sempre na janelinha do lado para que você saiba como isso acontece, tá bom? O que eu tinha para falar para vocês sobre posicionamento é isso. Vamos ao próximo tópico.
Nesse tópico eu vou falar para vocês sobre bobinas. Cada exame usa um tipo diferente de bobina. Como você vê na imagem do lado, é um exame de crânio, tá? Então o exame de crânio usa esse capacete característico, ele é bem conhecido. Mas você tem exame de mão, de ombro e etc. Então em cada parte do corpo é colocado uma bobina. Como o exame de mão, por exemplo, também pode usar a mesma bobina da de crânio. A de ombro, no sistema GE, como se fosse uma ombreira que a pessoa calça aqui. Você prende, então fica colocado aí no ombro. Essas bobinas são bobinas de superfície. Mas também existe a bobina própria do aparelho, que é chamada bobina de corpo, tá? Onde nós precisamos usar em alguns exames. Não existem exames que não tem como ser feito com bobina de superfície, apenas a bobina de corpo. Então o que eu tinha para falar sobre bobinas é isso. Vamos ao próximo tópico. Agora eu gostaria de falar para vocês sobre o zero. O que é o zero? Bom, no protocolo, em cada protocolo, a máquina já sabe como o paciente está entrando, tá? Então você deve informar ao computador se ele está entrando com os pés, cabeça, decúbito ventral, dorsal, enfim. Então, entrando com a cabeça em decúbito dorsal, como você vê na imagem do lado, tá? Pronto para o estudo de crânio, você vem com o paciente até o laser, como mostra a animação gráfica do lado, e você zera a máquina. O que é zerar a máquina? Zerar a máquina é justamente mostrar para a máquina que ali naquele ponto, naquele marco zero, será feito as imagens iniciais. E a partir dali é que nós conseguimos continuar o estudo. Tá bom? É para isso que é o marco zero, é para a máquina exatamente saber onde começar o seu estudo. É isso que eu tinha para falar sobre marca zero e sobre posicionamento. Vamos ao próximo tópico. Outra coisa muito importante que eu tenho para falar para vocês é que em salas de exame, como de ressonância ou mesmo tomografia, essas salas são frias, são geladas por conta do ar-condicionado. Então você, para conseguir fazer seu exame de forma adequada, eu recomendo que você sempre cubra seu paciente, até porque você vai conseguir protegê-lo mais do próprio Gantry, tá bom? Em exames longos, ou mesmo em exames curtos, é bom que você conforte o paciente. Por exemplo, um estudo de bacia, tá? Um estudo de bacia que pode, por exemplo, ter uma lesão que invada a parte de coxas do paciente. Esse exame pula facilmente de 30 para 90 minutos. Tá? Por quê? Porque eventualmente você precisa estender o protocolo. Então o que vai acontecer? Se o paciente estiver confortável, com calços, por exemplo, embaixo do joelho, onde o joelho fica um pouquinho dobrado, isso deixa o paciente muito mais confortável. E aí você consegue facilmente estender o seu exame. Então calce sempre seu paciente. Seja exame de ombro, seja exame de braço, deixe sempre bem posicionado, bem confortável, tá? E cubra seu paciente. Com isso você vai ganhar muito em termos de que você não vai precisar reposicionar ou reprogramar, e o seu paciente vai conseguir ser mais, diria, tolerante, e você vai ganhar muito com isso. Agora eu gostaria de falar para vocês o seguinte: com relação à respiração, existem sequências em ressonância magnética, que a maioria das sequências podem ser feitas com o paciente respirando espontaneamente. Mas existem também sequências em que o paciente deve fazer em apneia. São sequências muito comuns e utilizadas em estudo de abdômen e de pelve. Então, em apneia, óbvio, o paciente tem que encher o peito de ar e prender. Fica aí de 20 a 30 segundos com o ar preso, tá? Mas existem também sequências que devem ser feitas com o paciente em expiração, tá? O estudo de coração, por exemplo, pode ser feito em expiração. Isso vai depender muito da equipe médica.
há equipes que pedem que o estudo de coração seja feito em expiração, que é quando enche o peito de ar, solta todo o ar e aí fica sem ar nos pulmões. E aí você faz a sequência. O problema de fazer a expiração é que o paciente não consegue ficar muito tempo sem ar nos pulmões. E isso pode até atrapalhar seu estudo ou inviabilizar. Então tem que ser muito bem ponderado esse tipo de série, né? E você deve deixar o mais curto, um espaço de tempo mais curto possível, tá? Outro tipo de sequência que eu gostaria de falar para vocês é quando o paciente está em valsalva, tá? Estudos, por exemplo, de parede abdominal ou de parede de pelve. O estudo em valsalva é realizado quando pesquisamos as hérnias tanto inguinais como hérnias de parede de RAF. Tá? Como é que faz a valsalva? O paciente deve encher o peito de ar e assoprar, só que prender, em vez de soltar o ar, ele prende. E aí, esse ar preso faz uma pressão dentro da cavidade abdominal. E se o paciente tiver a hérnia, o conteúdo pélvico, o conteúdo do abdômen vai atravessar a parede abdominal. Tá? E aí, com a valsalva realizada, durante a valsalva você tem que realizar a série em ressonância magnética, que mostra, geralmente é uma sagital do tipo ponderada em T2 e em single shot, que são sequências específicas para mostrar elementos aí do abdômen, e também muito boa sequência para mostrar hérnia inguinal. Com relação à respiração, é isso que eu tinha para falar para vocês. Com relação a imagens localizadoras, eu vou dar o exemplo do estudo de joelho. Tá? Você posiciona o seu paciente, põe a bobina, conforta, protege ele com as almofadas laterais, põe ele para dentro. E a primeira sequência que eu particularmente recomendo que você faça é um axial puro de FOV máximo. Fez o axial, essa é uma imagem localizadora. Tá? Mas como existe o problema da lateralidade, você deve aplicar então nessa imagem localizadora que você vê, como você vê os côndilos do joelho do paciente na imagem axial. Então aí você aplica a sequência localizadora chamada 3 planos, tá? E o resultado é essa imagem que você vê ao lado. A partir da imagem em 3 planos é que nós fazemos toda a programação do estudo de joelho. Você também, eventualmente, pode usar as imagens principais para fazer novos planejamentos. Planejamentos mais finos, mais complexos, como axial de patela ou mesmo imagens para ligamento cruzado anterior. Com relação a isso, a imagens localizadoras, é isso que eu tinha para falar. E vamos ao próximo tópico. Agora eu gostaria de falar para vocês sobre imagens trigadas. Por exemplo, o estudo de abdômen, ele é realizado com o paciente respirando, algumas sequências são realizadas com o paciente respirando espontaneamente. Ou seja, o abdômen nunca vai estar no mesmo lugar porque ele está respirando. Então, como resolver esse problema, como resolver essa pendência, vamos dizer assim? Nós usamos um marcador ou um RESP-COMP que chama esse dispositivo de RESP-COMP. Ele é uma cinta, como você vê na imagem ao lado, tá? E essa cinta, ela tem um Foley dentro dela que desloca uma pequena camada de ar. Essa camada de ar viaja por uma mangueirinha oca, tá? E dentro da máquina, num dispositivo próprio, ela cria um gráfico de respiração, que é esse gráfico que você consegue ver na imagem ao lado. Tá? Como você vê, os cúmens do gráfico mostra a inspiração e aí o contrário mostra a expiração o tempo todo. Então o que acontece? A máquina pega a média dessa respiração e quando passa no cúmen, como você vê,
ela faz a imagem. Se o paciente alternar muito a respiração, ela simplesmente pausa e não faz a imagem. Quando o paciente retorna ao seu ritmo de respiração normal, então ela volta a adquirir novas imagens. É dessa forma que a máquina consegue fazer a compensação de respiração e adquirir imagens mesmo com o movimento do abdômen. É isso que eu tinha para falar sobre trigger. Muito bem, agora eu gostaria de falar para vocês sobre conceitos em T1 e ponderação em T2. Porque eu vou falar muito sobre isso durante todo o estudo em ressonância magnética. Olhando na imagem ao lado, você está vendo a bexiga urinária do paciente. Desse lado da imagem, como aponta a seta, você está vendo a bexiga urinária na ponderação em T1. Isso serve para as sequências spin-echo e fast spin-echo. Tá? Então você vê que a urina, que tem muita molécula de água, ela se apresenta escura. Isso é ponderação em T1. Já na imagem ao lado é uma ponderação em T2. E ela apresenta esse brilho característico. E esse brilho característico é justamente a ponderação em T2. Tá? E sempre lembrando que T1 e T2 respondem dessa forma para as sequências do tipo fast spin-echo ou spin-echo puro. É isso que eu tinha para falar sobre T1 e T2. Tenham isso em mente, que isso vai ser muito utilizado e existem vários outros exemplos, como a medula espinhal no estudo de coluna também mostra isso com uma clareza de detalhes muito grande. Vocês vão aprender assim que começar a ver esse tipo de imagem. Agora eu gostaria de falar para vocês sobre imagens 2D ou programação 2D. Você está vendo ao lado a imagem em 3 planos localizadora do estudo de crânio. Tá? Então vamos programar agora o sagital T1, que é uma imagem do tipo 2D, uma imagem comum muito utilizada em ressonância magnética. Olhando a imagem, eu aplico nesse momento a grade de programação. Tá? Então são 20 cortes, como você vê, da esquerda para a direita, em que cada um desses riscos que está na grade vai representar uma imagem como resultado. Tá? Então, como característica principal da imagem do tipo 2D, você tem poucos cortes, porque eu estou atravessando a cabeça inteira com 20 e 22 cortes, tá bom? A imagem resultado em 2D ela é muito alta, a qualidade da imagem. E tem esse gráfico característico que você vê. Quando você vê esse tipo de gráfico de programação, você já pode acreditar que é uma imagem do tipo 2D. Tá? Agora eu gostaria de falar para vocês sobre programação em 3D. Programação 3D, série 3D, sequência 3D ou sequência volumétrica, todos esses nomes são sinônimos em ressonância magnética. Eu vou usar agora também o exemplo do crânio. Tá? Eu vou programar o axial volumétrico. Olhando a imagem de 3 planos ao lado, eu aplico nesse momento a representação gráfica do que será as imagens do estudo axial volumétrico. E aí você vai ver um contorno vazado que não mostra os cortes. Por que isso? Eu vou mostrar para vocês o porquê. Se eu for colocar todos os cortes, olhando na imagem ao lado, você vê agora a representação dos cortes. O que aconteceu? Você passou a não enxergar atrás. Então, com isso, você não consegue enquadrar a sua sequência. Então inventaram esse sistema de representação gráfica dos cortes, tá? Para que você exatamente consiga planejar o seu estudo. Olhando a imagem do plano que seria o plano sagital, olha, se você não enxerga nada e tampouco enxerga no coronal. Você não consegue fazer ajustes no plano coronal
e muito menos enquadrar no plano sagital. E aí inventaram esse sistema vazado em que mostra apenas o contorno para você poder localizar melhor a sua sequência e aí adquirir imagens como você vê ao lado, realmente sensacionais para estudos de superfície, estudos vasculares e até estudos de parede, de abdominais e estudo de colângios. O 3D, a sequência 3D, é usado em vários exemplos e nós vamos mostrar com uma riqueza de detalhes muito grande durante todo esse material em ressonância magnética. Bom, uma vez adquirida as imagens, por exemplo, essas imagens do axial volumétrico, nós vamos fazer uma análise dessa imagem chamada reformatação. O que é reformatação? Entende-se por reformatação? Reformatar, mudar de forma. Tá? Inicialmente, essas imagens são adquiridas no plano axial. Mas quando eu pego todas essas imagens e carrego num software que faz, num software específico que faz a reformatação, nós mudamos de plano. Ela carrega dessa forma que você está vendo aí agora. E aí, a partir desse momento, eu posso programar uma nova forma, um novo plano dessas imagens que foram adquiridas no plano axial. Vejam só, você tem aí várias imagens passando no plano sagital e em seguida várias imagens passando no plano coronal. Essas imagens sagital e coronal não foram adquiridas nesse plano inicialmente, elas foram adquiridas originalmente em axial e depois sim eu fiz reformatações adquirindo esse novo tipo de plano ou esse novo tipo de sequência. Outra coisa que você pode fazer muito interessante com essa ferramenta chamada reformatação é que você tenha, por exemplo, uma lesão específica que tem um eixo próprio, tá? Que não o eixo ortogonal da anatomia, né? Então você segue esse eixo, programa os cortes ali e assim você pode fazer imagens realmente localizadas na lesão e isso vai ajudar muito o médico radiologista a fazer a análise, o relatório de cada um dos casos, ok? Isso é reformatar. Agora eu gostaria de falar para vocês sobre subtração digital ou somente subtração. O que é subtração? Subtração é subtrair, tá? Eu vou dar um exemplo muito usado aqui, é o exemplo do estudo das carótidas. É uma ângio, tá? Um estudo de ângio, um estudo de vaso, muito interessante, explico com muito detalhe isso lá no protocolo específico. E você está olhando na imagem ao lado as primeiras imagens desse estudo. Essas primeiras imagens podem ser chamadas, ou devem ser chamadas de máscara. Tá? Então você deve fazer a máscara, são as imagens principais do estudo de carótida, tá bom? Você deve fazer a máscara e em seguida injetar o contraste. Você vê no sistema real time como isso é realizado, vocês vão ver lá no capítulo, não se preocupem com isso, tá? Então você adquire uma outra sequência exatamente igual à máscara, só que com o meio de contraste presente. E aí o que acontece? Eu carrego essa sequência num software específico que vai fazer a subtração. Então ele pega exatamente a imagem do contraste e eu falo para ele, eu quero que você subtraia as imagens sem contraste, tá? Então tudo que foi adquirido, todo aquele grupo de pixels que foram adquiridos na máscara será subtraído dessa imagem já pós-contraste. Vai ficar apenas as imagens relativas a contraste. E o resultado é essa imagem que você está vendo aí do lado. Esse é o grupo de imagens puro. E com isso você pode carregar no software 3D. E aí sim você tem esse tipo de imagem maravilhoso que você está vendo aí ao lado. E é para isso que serve a subtração digital. Mas a subtração digital também não serve apenas para
estudos vasculares. Ela estudo de pelve, estudo de abdômen e vários outros exemplos. Você pode usar com muita precisão esse estudo de subtração digital. Muito bem, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês no capítulo Iniciando em RM. Esses conceitos que eu passei são conceitos básicos, e diga-se básicos não quer dizer simples nem mesmo fáceis de compreensão, são conceitos básicos no sentido de principal, tá bom? Se você tiver alguma dúvida com relação a esses conceitos, voltem, assistem de novo, tranquilo, procurem saber sobre isso, mais sobre isso na internet. A internet é uma ferramenta espetacular para aprender esse tipo de conceito, tá bom? E daqui para frente nós vamos, quando eu precisar falar sobre 2D, 3D ou T1, T2, então eu vou fazer apenas referência dentro dos protocolos específicos. Vou falar, assistam ao capítulo Iniciando, tá bom? Aí você, se você tiver dúvida, você volta e assiste, tá? Então daqui para frente é isso, é seguir com os protocolos, iniciando pelo protocolo de ATM. Um abraço e até daqui a pouco.